Quais eram, pastor Zéu, os 4 problemas da igreja de Éfeso? Éfeso tinha um problema doutrinário. Éfeso tinha um problema moral e cultural. Vocês observam que os coríntios diziam que em Creta, o próprio poeta dizia que eles eram mentirosos. Problema doutrinário, problema cultural, problema moral e problema organizacional. O apóstolo São Paulo, ele não fundou a igreja de Creta. Os estudiosos da Bíblia dizem que ela foi fundada quando os peregrinos foram para Jerusalém, em Atos 2, e lá aceitaram a Cristo e levaram a mensagem para a ilha de Creta, de aproximadamente 225 quilômetros de extensão. Era a ilha de Creta. Então o evangelho chega a Creta, ok? Quando o apóstolo São Paulo foi solto, Atos 28, quando ele foi solto da sua primeira prisão, ele retorna para fazer missões e vai passando pelas igrejas que ele havia fundado. E aí ele passa por onde? Por Creta. E vê aquela igreja com esses problemas. Diante do problema que ele vê em Creta, quem é que ele vai mandar para lá? Ele olha o perfil do obreiro. Rapaz, isso é interessante, meus irmãos. Ele olha o perfil da igreja, a situação, o problema, e ele vai enviar um homem para lá. E quem é que ele vai enviar para lá? Ele vai enviar Tito. Por que ele envia Tito? Ele conhecia ele, o caráter dele, a verdade dele, a responsabilidade dele, a sinceridade dele. E ele diz: eu vou te colocar nessa situação. Porque já observou, se a igreja tem um bocado de mentiroso e o pastor manda para lá outro mentiroso? Hein? Se a igreja tem um bocado de cara safado, namorador, e a convenção manda outro pastor namorador, presta? Vai ser um pior bagaço. Se a igreja é dominada pela ganância e a convenção manda para aquela igreja um pastor doido por dinheiro, vai prestar? Não vai prestar. Ele viu capacidade, ele viu moralidade, ele viu santidade, ele viu as qualificações morais e espírito. Porque se manda um líder que não presta, ele vai estragar mais ainda o que já está estragado. Aí Paulo diz: por esta razão eu te coloquei em Creta, para pôr em ordem e estabelecesse. Veja que ele não está autorizando ele a autorizar presbíteros. Ele está mandando ele colocar homens que já eram apresentados, formados por Paulo. E o interessante, irmãos, é muito interessante que quando você lê, eu não vou ler aqui agora para não tomar tempo, mas Paulo chama esses que vão trabalhar de 3 coisas. Primeiro, ele chama de bispo, não é isso? Vigia, para colocar bispo, vigiar o rebanho, não é isso? Ele também diz despenseiros, não está aí no texto? Despenseiro é quem cuida da dispensa, ou seja, não era dono de nada. Então tem outro termozinho aí, que esse bispo, não é isso? Que é o ancião, que era um vigia, episcopos, despenseiros, e tem um outro títulozinho, rapaz, que ele dá para... Não é isso aí não. São esses 3 termos aí que eu estou falando para vocês. Ok? São esses 3. Não. Pronto, é o presbítero. Presbítero, né, que é o ancião, ele estava falando de uma pessoa madura. O bispo, que é um vigia, é isso. O bispo, episcopos, não é isso? E o despenseiro. Então quais são os 3? Presbítero, pessoa madura, bispo, um vigia, uma pessoa madura que vai vigiar com equilíbrio, e depois o despenseiro. Confiança, sabe que não é dono da dispensa. Quem bota os dons na igreja é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem cuida é Jesus. Quem estabelece é Jesus. Então o pastor não é dono de igreja. Agora Paulo diz assim, para colocar as coisas em ordem. Irmãos, e é muito interessante, olha o que o pastor colocou aí. Vamos analisar que quando Paulo fala dessa organização, ele está mostrando aqui que a igreja, ela é espiritual, mas ela precisa ter organização. E quando ele fala dessa organização, a primeira coisa que ele fala a um filósofo medieval, me parece que era um teólogo, me parece que era Crisóstomo. Ele dizia que os pagãos não ligam para a doutrina, mas ligam para as ações dos crentes, dos líderes.
Por exemplo, uma pessoa não crente nunca vai perguntar qual é o credo da Assembleia de Deus. Vai? Eles vão perguntar qual é a doutrina que o pastor Zé prega. Eles vão perguntar aos pagãos, os descrentes. Eles vão olhar para o quê? Para a minha atitude. Então, se eu sou um cabra sem vergonha, namorador, safado, ladrão, bandido, eles vão acreditar no que eu prego? Se eles sabem que o pastor é pedófilo, é bandido, é safado, eles vão acreditar no que eles pregam? A doutrina é para quem já conhece o Evangelho. O mundo conhece o Evangelho, mas eles olham para as nossas ações. Por isso que Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Foi, não foi? O ímpio não lê a Bíblia, mas lê a nossa vida. Então veja que Paulo tinha essa preocupação. E quem é a vitrine da igreja? E quem é o cartão postal da igreja? É o líder. E ele vai olhar para esse líder. E se esse líder, ele também não tiver organização, ele também vai ser queimado. Sabiam dessa? E a Bíblia mostra que Deus se volta para um líder organizado. E parece que é 5 de 1 Timóteo. Vamos lá. 5,16, vê aí, rapidinho. Como é que diz aí? 16. Sim. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas... Aí é 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 5,16. Peraí. O 12, vê o 12. 5,12. Tendo já a sua condenação... Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí tu tá onde? No 5, né? 5. 5... Peraí. É o 5,17, rapaz. 17. Os presbíteros que governam bem... Os presbíteros que fazem o quê? Governam bem. Que governem bem. Sejam estimados por dignos... Os presbíteros que governem bem, ou seja, que tem organização, que tem liderança. Tem igreja aí que você chega, que é tudo mal organizado. A igreja é mal organizada, o som é mal organizado, os louvores não são organizados, o pastor não é organizado, não sabe dirigir o culto. Ele bota um pastor para pregar, depois chama uma criança para falar, tudo é desorganizado. É assim ou não é? Tem deles que não conseguem pagar nem a conta da luz. É desorganizado, ele não sabe organizar. Eu sei que tem muitos problemas e o dinheiro é pouco, mas o líder, ele tem que saber pelo menos o quê? Organizar as questões financeiras, mostrar os relatórios todos para os crentes. Aqui nós mostramos todos os relatórios. Eles dois aqui são pastores aqui, bota aqui a cara deles. Agora nós já tivemos esse mês o relatório, mostramos tudo que entra aqui no campo, aonde é gasto, tudo direitinho, o que é gasto com pastor. O dinheiro é sagrado, mas eu tenho que dar responsabilidade para o povo que é sagrado. Todos vão estar sabendo onde é que entra, onde é que está sendo gasto, investido. Isso é organizar. E Deus está dizendo que Ele ama o líder, o presbítero que é organizado. Lê isso. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Olha aí. Principalmente aqueles que trabalham na palavra. Olha, aí agora ele coloca: governa bem e prega bem, ensina bem. Porque tem pastor que só sabe organizar templo. Ele só sabe ser pedreiro. E aí a vida dele dizendo assim: irmão, eu fui chamado para ser pedreiro. Onde foi que tem isso na Bíblia? Chamado para ser pedreiro. O pedreiro é um trabalho digno, é uma profissão que é exercida lá fora. Mas Deus não chama um obreiro para ser pedreiro. Ele pode chamar um pedreiro para ser obreiro, mas Deus não chama pastor para ser pedreiro. Eu posso trabalhar como pedreiro na obra, sim ou não? Eu posso trabalhar como servente na obra. Mas o que sustenta a igreja é a palavra, é a doutrina bem aplicada. Olha o que ele está dizendo aí, lê. Principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Então observem bem, para a igreja ser bem... Bota para cá, Caio, bota para cá. Para a igreja ser bem organizada, ela precisa de líderes de caráter. Líderes que tenham exemplo. Tá, quer ver? Bora, olha o que Paulo disse que é para botar. Verso 6, vamos lá. Verso 6. Irrepreensível. Pronto. Coloca homens irrepreensível. Marido de uma mulher. Que não seja polígamo, que não tenha 6, 7, 10 casamento. Que tenha filhos fiéis. Que os filhos sejam obedientes, sinceros, vai. E que não possam ser acusados de dissolução nem desobediência. Tá vendo? Vai. Convém que o bispo seja irrepreensível. Como despenseiro da casa de Deus. Tá aí. Porque convém que ele seja irrepreensível como o quê? Como despenseiro. Ele não pode roubar nada da dispensa.
Aí, irmão, o negócio é porque é Bíblia, e eu não posso fugir da Bíblia. Vai para cá, vai. Meu querido, não roube nada da despensa, não. Pega só o que é teu, não é assim? Não pega o que é de Deus que tu morre. Não fica em conluio, nem em armação, nem com o tesoureiro, nem com a secretária, porque Deus te mata. Pega só o que é. Porque a dispensa não é tua, quem coloca o dom não é tu, quem coloca a graça não é tu, quem dá o poder não és tu, quem dá a vida eterna não és tu. A dispensa da casa de Deus é de quem? É de Deus. Então zele, Paulo diz em 1 Timóteo, em 1 Coríntios 4, que eu não vou ler aqui, verso 2, ele diz, o que Deus requer do seu dispenseiro é que ele se ache fiel. Não rouba não, rapaz. Eita, meu Deus do céu.